Então, pessoal, o título da aula de hoje é o doce sabor da integridade. O que é integridade, né? Quem esteve com a gente no curso que nós fizemos sobre os princípios bíblicos que transformam, assistiu, né, a aula sobre integridade. E integridade não é não pecar, não é ser perfeito. Integridade é evitar pecar, é procurar acertar, mas, se falhar, tratar o pecado como Deus nos manda tratar. Ou seja, confessando e deixando. Integridade também é traço de caráter, né? Provérbios 28, 13 fala isso. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. E 1 João 1,9, que é o versículo que eu acho que todo cristão deveria saber de cor. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse versículo todos nós precisamos saber de cor, porque ele é a nossa válvula para poder estar sempre limpos com Deus, né? Então, lá no Antigo Testamento, eles também tratavam os pecados desse tipo. Nós podemos e devemos trabalhar nosso caráter, procurando fazer o nosso melhor, no sentido de sermos pessoas íntegras. E com isso em mente, nós podemos dizer que a medida do caráter de um homem é o que ele faria se soubesse que ninguém descobriria seus atos. Leia em silêncio essa frase agora, procurando entender exatamente o que ela significa. Porque às vezes a gente lê, mas agora leia. Com isso, vamos lá. Na aula anterior, dada pela Liliane, foi sobre o conselho que Noemi deu a Ruth, né? E a aula de hoje vai ser sobre Ruth colocando em prática o conselho de Noemi. Então, vocês lembram como foi? A Noemi, ela estava saindo da amargura, saindo da depressão, e estava começando a se encher de esperança. E foi nesse mood, nesse estado de espírito que ela instruiu a Ruth. O contraste é bem grande, né? Porque no início, Noemi só pensava em si. Ela só via a tristeza, e a tristeza dela, que nem o hard, né? Ó dia, ó mês, ó ano, ó azar. E às vezes a gente se depara com pessoas assim. Não é muito fácil o convívio. A gente precisa orar por essas pessoas também, né? Mas aí a Noemi vai sendo curada. E a prova disso é que ela começa a se mostrar preocupada não só com ela, mas com Ruth. Coisa que uma pessoa amargurada, ela não consegue pensar na outra pessoa, né? E aí a gente vê Noemi mudando e se preocupando com Ruth. Antes de prosseguirmos, vamos lembrar qual foi o conselho que Noemi deu para Ruth. Vamos lá. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Noemi era sogra, mas ela parecia uma supermãe, né? Como o João Marcos fala, supermãe judia.
que carrega os outros no colo, né? E ela montou um plano completo, plano de quem conhece, plano de quem sabia que não havia tempo a perder. Aquela noite era o momento certo. Eu vou ler o texto todo agora e depois nós vamos caminhar aos poucos por ele, por partes, tá? É um trecho longo, eu vou ler inteiro, mas nós vamos depois atacar parte por parte e, por favor, ouça a minha leitura como se fosse uma criança ouvindo uma história. Eu vou dar uma de contadora de história aqui. Eu amo contar história. Jornalista é isso, né? Jornalista vive da história, a matéria-prima do jornalista é a história. Então, vamos fazer isso. E eu vou ler o texto para vocês e vão ouvindo. Se vocês quiserem acompanhar na Bíblia de vocês outra versão, tudo bem, tá? Eu vou ler, então. Falando sobre Ruth, começa com Ruth, tá? O nosso texto de hoje. Então, ela desceu para a eira e fez tudo o que a sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. « Quem é você? » perguntou ele. « Sou sua serva Ruth, » disse ela. « Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. » Boaz lhe respondeu. « O Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro, que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui. De manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou, ninguém deve saber que essa mulher esteve na eira. Por isso disse, traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois, ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou, como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou. Ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo, não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi, agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Então, ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. E o que a sogra tinha recomendado? Tome banho, perfume-se, vista sua melhor roupa, depois vá até lá, mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele se deitar. Veja que todos esses verbos estão no imperativo. Daí, vá, descubra os pés dele, deite-se ali e ele lhe dirá o que fazer. Isso aqui foi o que a Liliane falou na semana passada. Noemi estava certa ou errada em dar aquele conselho? Bom, uma coisa é real. Foi um conselho arriscado, né? Podia não ter dado certo. A gente vê a mão de Deus segurando a situação, mas muita coisa podia ter dado errado. Vocês concordam comigo? Bom, John Piper chama esse tipo de plano de justiça estratégica. Justiça
que é o zelo de se fazer o que é correto. Estratégica é algo planejado, intencional. A Bíblia diz em Provérbios 16:1 que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Esse versículo me acompanha a vida. Sempre que há situações em que eu tenho que tomar alguma decisão, eu lembro desse versículo. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. É dele que vem a resposta final. Bom, só lembrando a situação. Estávamos na festa da colheita, né? Boaz estava festejando essa colheita. Eles tinham tido uma época de fome lá para trás. Já tinha ficado lá atrás, né? Havia fartura, havia colheita, havia grandes motivos para festejar. E os judeus, eles são muito festeiros. Festejar a colheita é uma das festas mais importantes até hoje, né? Eles reconhecem que Deus abençoa o trabalho árduo do ceifeiro, que investe tempo arando a terra. E aquela colheita durava 7 semanas, e terminava com uma grande festa. Continuando agora. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Deixa eu abobrar um pouquinho aqui com vocês. Uma coisa aqui que eu acho engraçada. Desde criança, eu ouço as pessoas dizerem: eu comi tanto que eu fiquei até triste. Depois de uma boa refeição, a gente ouve muito isso, né? E confesso que eu nunca entendi essa colocação. Se a pessoa comeu bastante, é porque ela gostou da comida. Ela desfrutou, ela comeu, ela lambeu os beiços, se regalou e ficou feliz, né? Daí, e a gente fica feliz e não triste depois de comer. Base bíblica. Aí, tá vendo, gente? Bom, continuando aqui. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Aqui mais uma coisinha. Quando eu era criança também, eu ganhava um presente, eu dormia abraçada com o presente. Fosse o que fosse, uma boneca, um joguinho, qualquer coisa, eu dormia abraçada. Boaz aqui, ele está dormindo perto da colheita, junto dos grãos, os grãos que lhe eram preciosos, que eles tinham feito uma colheita de 7 meses, 7 semanas, aliás. E, olha, aquela sensação de você estar perto daquilo que lhe é querido é bem interessante. Mas não foi só por isso que ele estava dormindo ali. Era também para guardar a colheita de possível roubo. Porque, como eu falei, repetindo, a festa da colheita durava 7 semanas, né? Então, era uma coisa que era muito curtida, era uma riqueza que havia ali. E a gente não sabe, a Bíblia não diz em que dia, em que época exatamente dessas semanas foi que isso aconteceu. Mas eu, elucubrando, eu imagino que tenha sido no primeiro dia. Sabe, tipo, terminamos a colheita! Ei, festa! Para mim foi nesse clima que a coisa aconteceu. E a gente viu que ela foi para a eira, né? E a Liliane falou muito legal sobre a eira na aula passada, que era o lugar para debulhar, secar e limpar os grãos. E ali eles guardavam os grãos também, foi ali que Boaz deitou para dormir. Ruth, então, voltando para a nossa leitura, aproximou-se da eira sem ser notada. Descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. De cara uma pergunta aqui. Por que Noemi pensou nessa estratégia de madrugada, em lugar de uma conversa franca, em plena luz do dia? Vamos pensar algumas coisas sobre isso?
Parece que Noemi, ela descansava na integridade do provável resgatador, do Boaz. No versículo 4, diz assim, ele lhe dirá o que fazer. Noemi estava colocando Ruth completamente à mercê de Boaz, no meio da noite, só os dois. Acho que é porque Noemi achava que Boaz trataria Ruth com completa pureza. O cuidado dele por Ruth no capítulo 2 já havia mostrado isso. Lembra que no versículo 9 do capítulo 2 ele fala, dei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Isso é ratificado ao final do capítulo 2, quando Noemi diz a Ruth para ela permanecer no campo de Boaz recolhendo as espigas. Por quê? Ela fala, porque noutra lavoura poderiam molestá-la. Então, para Noemi, Boaz não era apenas um bom partido, era um homem íntegro, verdadeiramente temente a Deus. Mas mesmo assim, foi arriscada, não foi? Bom, a segunda coisa, nós sabemos que Noemi também conhecia muito bem a integridade da nora, porque depois de anos de convívio, a Ruth tinha demonstrado integridade ao deixar a própria família para ir com ela a uma terra desconhecida. E também ela não se apressou em se casar novamente, mesmo sendo uma jovem e atraente viúva. Essa atração de Ruth, eu acho que ia além da beleza física. Eu acho que ela era uma pessoa muito agradável. Sabe, você conhece uma pessoa que é agradável, que é gostosa de você ficar ao lado? Eu acho que Ruth tinha essa atração. Bom, a integridade dela, até o próprio Boaz já tinha percebido, né? Quando ele a chama de mulher virtuosa. E aqui também tem uma curiosidade. Essa mulher virtuosa, como ele a chama, é a mesma expressão no hebraico encontrada lá em Provérbios 31, daquela que fala, mulher virtuosa, quem a achará? E aí sempre aparece uma mulher engraçadinha que fala, meu nome está escrito do lado. Né? Mas essa mulher virtuosa, né, é a mesma frase que ele disse. Aliás, a tradição judaica diz que foi Batseba, mãe de Salomão, que passou para o filho a tradição de família dessa reputação imaculada de Ruth. E aí Salomão escreveu esse provérbio com base na personificação de Ruth. Pode ser? É possível? Pode ser, é tradição, mas por que não? Né? Então, Noemi possivelmente não queria que ninguém mais soubesse do que estava sendo planejado. E o plano se sustentava na integridade, tanto de Boaz quanto de Ruth. E eu repito, eu vou repetir a aula toda e vocês vão ouvir isso também, acho que vocês vão concordar. Foi arriscado? Claro que foi. Ela foi manipulativa? Foi. Não dá para a gente negar isso. Né? Bom, voltemos para a cena. Dá para imaginar os batimentos cardíacos de Ruth ao se aproximar de Boaz? Por mais que a sogra o conhecesse e confiasse nele, ela mesma tinha tido pouco contato com ele. Podia ter rolado uma cena ardente ali? Podia, mas não foi o que aconteceu. Não foi, sabe por quê? Porque a Bíblia fala de situações de adultério, fala do próprio Davi, fala dos filhos dele, cita, em outras ocasiões, perversidades sexuais. E por que ela não falaria se tivesse realmente pintado sexo entre eles ali? Naquele momento, houve coerência entre fé e vida. Ambos temiam ao Deus Altíssimo e agiram de acordo com os seus princípios. E também podemos imaginar os batimentos cardíacos de Boaz ao perguntar o que Ruth queria. Ele poderia ter pensado ao vê-la ali, puxa, eu me enganei, eu achei que ela era uma moça séria. Mas em seguida ele escuta uma linda proposta de casamento. E a tonalidade da voz dela também deve ter revelado a intenção. É diferente quando eu falo assim. Né? E eu acho que ali, naquele momento, ela também revelou a intenção dela. Ele não estava sendo seduzido, tendo em vista uma noite de prazer. E só lembrando, a palavra resgatador que Ruth usou, vem do hebraico,
também é chamado de parente redentor, que era a aplicação da lei do levirato, a qual é um parente não muito distante, influente, a quem a família podia, em geral, recorrer quando a sua linhagem ou os bens corressem risco. Esse parente deveria comprar a terra que tinha sido vendida em tempos de crise, resgatar parentes que tivessem sido, de alguma forma, prejudicados, né? Eu acho tão interessante isso, porque nas nossas famílias, as famílias de todo mundo, sempre tem um parente mais rico, que socorre, às vezes com boa intenção, às vezes não, mas nós temos. Mas lá com os judeus, era lei. Deus cuidou muito e cuida, né, muito do povo dele. E era Deus deixando essas leis para cuidar do povo dele. Dá uma olhadinha aqui nas ilustrações que eu coloquei. E está tudo escuro, não dá para ver direito porque era escuro mesmo, né? E o que Ruth pede a Boaz? Ela fala: estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Aqui, ó, de uma forma significativa, atraente e até, acho que a gente pode dizer, santamente sedutora, ela pede: estenda a sua capa sobre a sua serva. O significado é: o Senhor é resgatador. O Senhor é aquele que pode resgatar a nossa herança, que pode impedir que o nome da nossa família morra. E eu peço que o Senhor desempenhe esse papel para mim. Eu quero ser a sua esposa. E aqui tem uma coisa linda, linda, linda. Esse estender a capa é usado lá em Ezequiel 16:8, mostrando como Yahvé, um dos nomes de Deus, né, se casara com Israel. Faça essa comparação. Olha o versículo. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então, estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do soberano Senhor, e você se tornou minha. Essa expressão, estendi a minha capa sobre você, se refere ao fato de Yahvé ter entrado em aliança com a jovem nação de Israel, lá no Monte Sinai. Ou seja, se casou com a nação que estava descoberta, sem proteção, mas que já estava na idade de se casar. Ruth evoca esse costume. Estenda a sua capa sobre a sua serva, dizendo a Boaz que ele era o resgatador, aquele que tinha o direito, o poder e todas as condições para agir como resgatador do falecido marido dela, do Malom. E aí, Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Vocês repararam uma coisa aqui? Boaz julgou a atitude de Ruth um gesto de bondade. Está até em negrito, ó. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro. É muito interessante porque a gente fala muito da bondade de Boaz em relação a Ruth e Noemi. Mas ele fala aqui da bondade de Ruth. E a que bondade vocês acham que ele se referiu aqui? Alguém tira do mute e fala, por favor, a que bondade vocês acham que ele está se referindo aqui?
Ninguém? Que bondade vocês acham em relação a Ruth? Bom, De cuidar de Noemi? também, mas quem mais? Tem mais coisa aqui. Sabe o que é? Ó, tá no texto, olha só, gente. O fato de cuidar de Noemi também está implícito, mas o fato dela escolhê-lo, escolher a Boaz. Ele fala, né? Você podia ter ido atrás de outros homens mais jovens. E a Ruth, ela devia ter o cálculo que se faz uns 20 anos a menos que Boaz. Então, não teria sido de bom tom que ele a cortejasse. Ela tinha que tomar a iniciativa. Esse ato de bondade, olha que interessante. Quando isso pulou assim nos meus olhos, falei, olha, sim, a bondade de cuidar de Noemi, mas no fato aqui, o fato em relação a ele, né? O primeiro ato de bondade foi ela cuidar de Noemi. Mas esse seu gesto de bondade é ela ter escolhido a ele também. Então, ele jogou do outro lado. Olha que interessante, né? E o fato dela ser muito jovem não seria, na época, aconselhável, vamos dizer assim, que ele fizesse. Então, ela tinha que tomar a iniciativa, e a Noemi sabia disso. E qual seria a melhor hora? Né? Vamos lembrar aqui mais um pouquinho. A gente já viu lá atrás, o momento seria depois de Boaz comer e beber, e pegar no sono. Talvez até embalado pelo vinho, né? E Ruth, depois de ter tomado banho, está perfumada, vestida de sua melhor roupa, não mais com roupa de luto, nem com as roupas de uma trabalhadora braçal, né? A Ruth deveria reparar onde ele havia se deitado, ir lá e descobrir os pés dele. Aqui tem uma coisa que eu achei assim muito interessante. A Bíblia Vida Nova, aqui é a Bíblia que a gente fala do Dr. Shedd, né? Tem ali um pedacinho que fala nas notas que o descobrir os pés era para ajudar o Boaz a acordar. Eu não sei para vocês, mas para mim isso tem muita lógica, porque eu não consigo dormir quando os meus pés estão frios. Já teve noite que eu acordei, meu pé estava gelado, eu levantei para botar uma meia. Então, a Ruth deveria descobrir os pés dele e deitar-se ali ao lado dos pés dele. Olha que interessante, né? E vocês já repararam como que o Boaz se dirige a Ruth? O tempo todo, olha lá, nesse textinho que está aqui. Deus, Senhor, abençoe minha filha. Depois, agora, minha filha. Ele, o tempo todo, ele a chama de filha, né? Agora, minha filha, uma coisa que ele fala, não tenha medo. Gente, isso é tão interessante. Que delícia alguém falar para a gente não ter medo. Por quê? Porque eu farei por você tudo o que você me pedir. Isso já acalmou o coração de Ruth. Que alívio ouvir aquelas palavras, né? E mais uma coisa aqui, Boaz também demonstra integridade, também demonstra o caráter de Deus, quando ele diz que havia um outro parente mais próximo. Ele podia ter se aproveitado da situação, talvez descartado Ruth. Podia ter acontecido isso. Mas a integridade dele e dela impediu que a história virasse para esse lado. E aqui nós vemos uma outra evidência da integridade de Boaz. Ele jurou pelo nome do Senhor que se outro parente mais próximo não quisesse resgatar Ruth, ele faria. E essa foi a conversa deles. Eu não sei se eles conseguiram dormir depois. O coração, como ficou, eu não sei. Tanto que ela levantou depois, antes, né, de amanhecer para ir embora. Mas a narrativa continua. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Que Boaz pensou, ninguém deve saber que essa mulher esteve na ilha. Por isso disse, traga-me o manto que você está usando e segure-o.
Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada. Isso é mais ou menos 20 quilos. 20 quilos seriam 4 pacotes de açúcar, 4 sacos de açúcar de 5 quilos cada. 20 quilos nas costas. É o melhor lugar para pôr mesmo, né? Nas costas aqui. Aí, depois que ele colocou nas costas dela, ele voltou para a cidade. Aqui fala o paradeiro dele, o destino dele, ele voltou para a cidade. E aí, a Ruth foi para sua sogra. E quando voltou a sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que Boaz tinha feito. E acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. E realmente, ele não descansaria. Porque além de tudo que nós vimos até agora, olha só que lindo. Ruth, ao usar a expressão estenda sua capa sobre a sua serva, ela usa a mesma palavra que Boaz usou para ela, ao dizer no versículo 12 do capítulo 2, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Para mim, essa expressão, estar sob as asas de Deus, é o mais significativo de tudo. Eu quero estar sob as asas do Senhor. E agora aqui, a Ruth faz o link. Asas, capa, refúgio. Foi como se ela dissesse: Boaz, da mesma forma que estou sob as asas do Deus de Israel, coloque-me você também sob a tua capa. Acho que ali Boaz se sentiu tremendamente privilegiado, tremendamente feliz por ter sido colocado naquela posição. E como Noemi previu, Boaz não descansaria enquanto não resolvesse aquela questão. Dá uma paradinha aqui. Veja essa situação toda, como ela foi caminhando e onde chegou. O Boaz precisava resolver agora. Vamos fazer agora uma pausa. Nós vimos que o ocorrido com Ruth e Boaz deu certo, né? Mas foi uma situação de risco. Que foi, né? Isso serve muito para nós, de lição para nós hoje. Nós precisamos perceber as situações ao nosso redor para que não nos coloquemos em risco. E a Bíblia diz em Jeremias 17:9 que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Se permitirmos, o nosso coração poderá nos levar à escuridão. Boaz e Ruth superaram a tentação. Sim, mas ela estava lá. Nós vamos ler agora um texto que mostra que, se nós não tivermos nossos olhos fixos na palavra, fixos no Senhor, nós corremos um enorme risco. Eu acho que é isso que nós precisamos olhar para essa situação de Boaz e de Ruth. É uma lição que nós podemos tirar. Esse texto é de Dietrich Bonhoeffer, que é um teólogo alemão que viveu durante a Segunda Guerra Mundial e foi membro da resistência alemã antinazista. É um texto pesado. Eu pedi para o João Marcos ler, mas vamos acompanhar aqui a leitura. Sei que está pequenininho, mas vamos tentar ir junto com ele.
A vontade de prazer que dormita em nossos membros surge de repente e com desejo desenfreado. A cobiça toma posse da carne com violência irresistível. Um fogo que começa a arder às escondidas é atiçado. A carne arde e já está em chamas. Quer seja o desejo sexual, a ambição, a vaidade, a avidez por vingança, a vanglória e a paixão pelo poder, quer seja a avidez pelo dinheiro, quer se trate finalmente do prazer indescritível na beleza do mundo, da natureza em geral, não há diferença aqui. Tudo isso apaga em nós a alegria em Deus. E então procuramos alegria na mera criatura. Nessa hora, Deus passa para o inconcebível, perdendo toda a realidade. E o que unicamente se faz presente é o prazer na criatura, tornando-se o diabo e a única realidade. Não que Satanás nos tenha enchido de ódio contra Deus, mas sim com total esquecimento de Deus. A cobiça, uma vez acesa, envolve o pensamento e a vontade do homem em profundas trevas. Rouba-se-nos a clareza do discernimento e da decisão. Aqui e agora, tudo em mim rebela-se contra a palavra de Deus. Falei que era pesado, né? Mas, gente, esse é o nosso coração, se for entregue a si mesmo. É a própria verdade, é a própria realidade. Parafraseando aqui o Gava, o nosso coração é peludo. E é mesmo. Aquele Jeremias 17:9 que a gente leu, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Esse é o nosso coração. Nós precisamos enxergar como ele é. Foi o que aconteceu. Mas a possibilidade de ter dado tudo errado lá com Ruth e Boaz existiu. Estava muito, muito arriscado. Mas, graças a Deus, a tentação foi vencida ali na eira de Boaz, nos mostrando que também podemos vencê-la. A gente precisa enxergar a realidade para poder saber com aquilo que a gente está lidando. Se não fosse Jesus na nossa vida. Bom, a integridade de ambos aponta para o padrão moral de Deus, que, embora altíssimo, não é de maneira alguma inatingível ou impraticável, seja de que área for. Deus, aquela história, né? Ele não exige de nós algo que ele não possa nos dar. Não é só a gente na gente. É a gente buscando nele as forças. E o que podemos tirar desta aula? Vamos ser bem objetivos aqui, porque tem um monte de coisa. Eu ia abrir para a gente fazer como nas últimas aulas, a do Márcio, né, que começou depois a Liliane, e foi assim um momento muito precioso da gente trocar, mas não vai dar. O tempo dessa aula a gente está levando muito tempo, então não vai dar. E o que nós podemos tirar, então? Vamos ser objetivos aqui. Depois, se você tiver alguma coisa além disso aqui, coloca no chat, para a gente poder ler também, tá? Primeira coisa, nós podemos planejar. Provérbios 16:1, lembra? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Segunda coisa, tanto Ruth quanto Boaz poderiam ter usado de racionalizações para pecar. Na vida de Ruth foram muitas tristezas. Ela ficara viúva, ainda jovem e bonita, perdera o sogro, o cunhado, a sua sogra estava em depressão, ela estava num país diferente, com costumes diferentes, ainda tinha que sustentar a casa, e por aí vai. Né? Ela podia ter usado de racionalização para pecar naquele momento, mas não foi o que ela fez. Né?
3, a integridade de ambos impediu a luxúria. Segurou ali. 4, Boaz poderia ter se aproveitado de Ruth e colocado a culpa nela. Podia, né? Ele podia ter dado como desculpa o fato de Ruth ter se aproximado da forma que se aproximou. Ninguém ia saber. E mesmo que ficasse sabendo, naquela época dos juízes, era de uma imoralidade generalizada. Então, se ele tirasse uma casquinha da situação, ninguém iria condená-lo. Seria a Ruth a provocadora, a sedutora, a mulher fatal que estaria atrás do partidão que era o Boaz. 5. A integridade de Boaz e Ruth os manteve puros. Né? A gente já viu isso, mas é para frisar. 6. Devemos evitar sempre que possível situações de risco. Agora está chegando para a gente, né? Devemos perceber sempre que houver uma situação de risco. E podemos aprender com essa lição a não nos colocarmos ou a distinguir se a situação de outra pessoa também for de risco, de perigo, de cair em tentação. Nós sabemos das implicações. Sabemos que Ruth seguiu o conselho de Noemi. Tá. Foi um conselho sábio? Não sei dizer. Mas sei que mesmo quando a gente faz bobagem, muitas vezes a gente faz, Deus olha para o nosso compromisso com Ele e nos socorre. O melhor, porém, é a gente não se colocar numa situação de risco, seja qual for, financeiro, né, sexual. O próprio Jaime Kemp, eu acho que ele diria aqui, jovem adolescente, não se coloque em posição que seja fácil pecar. O Jaime, ele frisava muito isso, né? Continuando, o compromisso que eles tinham com Deus e o temor ao Senhor os impediu que chegassem à luxúria. E hoje nós vivemos numa época de liberalidade, de frouxidão moral, tanto para jovens e adolescentes quanto para adultos, solteiros e casados. O pecado nos assedia. Boaz e Ruth venceram a tentação com base no compromisso que tinham com Deus e na integridade deles. É para repetir mesmo, para a gente ficar com isso aqui bem na cabeça. Eles sabiam o que agradaria ou não a Deus. E isso os ajudou ali. Nós temos esse mesmo compromisso com Deus? Nós sabemos o que Deus quer que a gente faça? Por isso que é tão importante a gente estudar a palavra dele. A nossa tentação pode não ser sexual, mas financeira, atração pelo poder, cobiça em todas as formas. A gente tem que distinguir, né? Enfim, a gente precisa saber o momento certo para se sair, que o momento certo para se sair de um abismo é antes de cair nele. Eu achei essa frase bárbara. O momento certo para se sair de um abismo é antes de cair nele. E, para a gente terminar, eu acho que a gente vai ter um tempinho aqui ainda para poder a gente conversar um pouquinho mais no final, mas para terminar, vamos ver 2 versículos do Novo Testamento. Eles dariam, cada um deles, uma aula inteira para a gente estudar. Mas vamos só deixá-los ecoar em nossos corações e mentes à luz dessa nossa aula de hoje. Tá? O primeiro é Tiago 1, de 13 a 15. Diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. O próprio pecado
que habita em nós nos leva para situações de risco. O próprio pecado e o próprio diabo, né? Eles querem nos colocar em situação de risco. Agora, olha o outro versículo aqui. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8, Paulo falando. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudica seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. O negócio aqui é bem sério, né? A situação de risco de Boaz e de Ruth foi enfrentada com a integridade, com o temor do Senhor. Como nós enfrentamos as nossas reações de risco? A gente aprende que o caráter de Deus vai se manifestando em nós à medida em que nós vamos nos apropriando da palavra dele. E é uma coisa maravilhosa, né? E o Espírito Santo utiliza o conhecimento adquirido nas situações que nós enfrentamos. Como a gente fica aliviado de pensar em como Deus providenciou para nós as saídas, as formas de enfrentar, inclusive nas situações de risco em que nós já estamos. Se a gente pode evitar, é melhor. Se você já está. A forma de superar, lembra? A integridade e o temor do Senhor. E tem uma frase que eu queria deixar com vocês, do nosso guru, André Gava. A integridade moral é uma meta de Deus para os cidadãos do reino, aqueles que ele resgatou por um preço altíssimo e agora, com amor, chama de filhos. Eu vou ler de novo. A integridade moral é uma meta de Deus para os cidadãos do reino, ou seja, para nós. Aqueles que ele resgatou por um preço altíssimo, pago lá na cruz. E agora, com amor, chamam de filhos.